Fala, galera palmeirense, amigos e amigas do Papo de Deca, tudo bem com vocês? Vamos falar desse jogo hoje, Santo André 0, Palmeiras 1. Jogo horroroso, essa é a grande verdade, mas o Abel Ferreira já tinha vindo na mídia, junto com o Maurício Gagliotti, colocando essa questão que a gente está usando o Paulistão como um laboratório, né? De fato, foi um outro grande laboratório, né? Há algumas questões técnicas que precisam ser revistas, eu tô louco para ouvir o que o Bruno tem a dizer ali, que ele tem tudo na ponta da língua, né? E mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, a gente pede que você se inscreva no canal, ativem o sino de notificações, deixem um like, se inscrevam e compartilhem o conteúdo, tá bom? Renan, Bruno, boa noite. Vamos falar sobre o jogo. Bruno, manda bala aí. Boa noite, amigos do Papo de Deca. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje eu nem vou falar de tática, porque não houve tática, né? Houve somente chute para cima, trombadas, tiro, porrada e bomba nesse jogo aí. Mais bomba do que tudo, porque se é para laboratório, hoje conseguiram construir um Frankenstein nesse laboratório aí, né, Marco? Então, eu queria só dissertar algumas coisas para a gente usar como reflexão. Estava conversando com o Marco em off aí na sexta-feira, porque minha cabeça estava ferventando, né? Eu estava pensando muito em relação a é vexame, não é vexame, e o palmeirense começou a fomentar muito isso. A imprensa colocou isso como de uma forma assim que parece que o Palmeiras ia cair de divisão. Vamos lá. Existe, ao meu ver, eu enxergo o jogo, o futebol, com três pilares. Primeiro, o pilar da indolência ou comprometimento. Segundo, parte técnica. E terceiro, parte tática. Por que eu falo de comprometimento e indolência? Porque é o seguinte, o futebol ele é 90% físico, certo? Hoje em dia. E 10% é a cabeça. Então a gente pega, vamos imaginar que o Guardiola, o Abel seja demitido e o Palmeiras contrate o Guardiola. O Guardiola vai chegar aqui, vai colocar 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, enfim, independente da nomenclatura que deu ao esquema. Se o jogador tiver indolência, ele vai piorar na técnica. E dificilmente ele vai ter tática para jogar. Pode colocar ele em qualquer esquema que ele não vai funcionar. E é o que está acontecendo com quem? Com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino está indolente, ou seja, me parece um jogador descompromissado com o time e com a profissão dele mesmo. Depois, tecnicamente, como ele tá descompromissado, ele não treina como ele deveria treinar. Né? E por final, ele taticamente ele não funciona, porque ele não joga de lateral, ele não joga de ala, ele não joga de volante, ele não joga de meio direito, ele não joga de ponta. Então não adianta o Abel, independente do qual esquema o Abel colocar. Se o jogador não tiver comprometimento, técnica ou tática, não vai funcionar. Eu dei um outro exemplo para o Marco na nossa conversa do Vitor Luiz. O Vitor Luiz, ele não é indolente, pelo contrário, ele é muito comprometido. Mas falta o que nele? Técnica. Mas o Abel conseguiu, com comprometimento do Vitor Luiz, alinhar a falta de técnica dele com a tática. E nós vimos um bom jogo do Vitor Luiz na terça-feira. Então não adianta, meus senhores. O Rafael Elias não tem técnica. E também não tem a tática. Porque comprometimento ele tem. Então, por exemplo, o Abel hoje ele jogou 90 minutos. Ele teve uma oportunidade e acabou não fazendo gol. Falta técnica. E aí, independente da tática que o Abel colocar nele, ele não vai funcionar. Não é questão do e ainda quando o Rafael Elias estava descompromissado, então ele é um jogador nulo, ele não serve para o time. O Esteves é a mesma coisa. Ele é comprometido, ele tem uma baixa técnica, só que o Abel ainda também não conseguiu escalar ele na tática perfeita, ideal. Então é só isso, essa reflexão que eu queria fazer com vocês aí. Não adianta o jogador ter técnica se a tática não
funciona, mas ele tem comprometimento e a tática funciona. Tem que ser uma junção de tudo. E eu acho que hoje é o exemplo claro da gente entender o que é comprometimento, técnica e tática. A gente coloca o Vitor Luiz do lado do Gabriel Menino e a gente consegue mais ou menos traçar esse paralelo aí e ver o desempenho dos dois, principalmente nesse começo de temporada. Segue aí, rapaziada. Perfeito, Bruno. É exatamente isso que a gente estava conversando. Eu também penso. Não vou nem tecer minhas opiniões. Pelo último boletim de notícias, eu acabei colocando, até me exaltei um pouco lá nesse tipo de cobrança. Renan, sua visão. Cara, se você quiser falar sobre parte técnica, você fica à vontade, porque eu também não vi nenhuma, né? Falar sobre arbitragem, teve um pênalti ali escandaloso, que o VAR nem entrar em ação entrou. Mas vai, Renan. Muito boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, falar da parte técnica, bom, não sei que técnica que você quer que eu avalie, porque realmente foi um espetáculo horroroso de tanto de Santo André como Palmeiras, né? Só que eu acho que fica muito mais feio para o Santo André do que para o Palmeiras, porque o Palmeiras estava recheado de molecada da base, fisicamente abaixo de muitos caras do Santo André, não treina sempre junto, não tem entrosamento. Então, assim, é o bumba meu boi. E foi um recado muito claro palmeirense, do Abel Ferreira e comissão. Ah, tá precisando ganhar para tentar classificar? Não interessa, eu vou entrar com molecada. Se der, deu. Se não der, ótimo. Foi muito claro. Agora, quanto à parte tática, técnica e o comprometimento, é um belo paralelo que o Bruno traçou, porque o Gabriel Menino, como ele bem exemplificou, é isso mesmo. Falta um pouco de foco nele. E o jogador hoje que foi assim uma partida do nível lamentável foi o Matias Vinha, né? Mas pro Matias Vinha não falta comprometimento, não falta tática e não falta técnica. Aí você me pergunta, tá, então por que você está falando do Matias Vinha? Porque hoje o que faltou para ele foi foco, concentração. Os erros primários que ele cometeu são erros assim de quem não está concentrado. Tá jogando lá porque o Abel Ferreira pediu para ele entrar em campo, mas ele tá pouco se lixando pro Campeonato Paulista. E deu a entender que o Palmeiras está realmente se lixando, cara. Tá? E de verdade, ainda acho que o Palmeiras não classifica. Porque na próxima rodada o Novo Horizontino pega o Botafogo de São Paulo. Tem um time horroroso. A chance dos caras ganharem é muito grande. Mas eu não vou trabalhar em conjecturas, tá? Vou fazer um breve parênteses aqui. Parabéns ao Jailson. Quando foi exigido, fez boas defesas. Muito bom. É um goleiro que já tem sua parte reservada na história do Palmeiras. Logo está de saída, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado, Jailson. Belo jogo. Você tá aí para isso mesmo, cara. Show de bola. E quanto à arbitragem, pelo amor de Deus, se aquilo não é um pênalti, tudo bem, o árbitro pode estar mal posicionado, não teve o ângulo certinho, não viu o pé do cara chegando. O VAR tá fazendo o quê? Tá jogando baralho? Dominó? Saiu para comer uma coxinha na padaria da esquina e esqueceu, deixou o negócio ligado lá? Gente, que absurdo. Mas é ridículo. A diretoria do Palmeiras vai fazer algum protesto? Porque isso aí é digno de protesto. É uma vergonha. Tá? Só para registrar. E só um último detalhe. Olha, eu tenho vindo falar nos últimos vídeos sobre o Rafael Elias, vulgo Papagaio. Eu confesso que sempre falo assim, não sei o que ele faz em campo, não sei qual é a posição dele. Ah, a posição dele é atacante, centroavante. É lá na frente, não sei exatamente, mas lá na frente, perto do gol, né? Mas, gente, sinceramente, que jogo medonho do cara. Toda vez que ele teve a chance de fazer alguma coisa, ele falava, não, agora é impossível ele errar. Aí, sabe, o diabinho vem e fala, ele vai errar, não vai acertar. Tava nítido, o cara não consegue. E aquele gol que ele fez contra a Ferroviária, galera, é aquele gol que ele vai fazer um em 100. Eu poderia usar, galera, ele fez aquele gol, ele foi oportunista contra a Ferroviária. Tá provado, foi um acaso. É ruim, sabe? Eu não gosto de usar essas palavras, porque às vezes o jogador pode ouvir o que a gente está falando, pode ficar chateado, mas assim, tá devendo e muito, hein, Papagaio?
tá devendo e muito. Marco, pode continuar. Só uma rápida ressalva que eu quero passar para o Bruno para a gente finalizar. Com relação ao Matias Vinha, eu penso que ele deveria estar naquele pelotão de frente, fazendo atividades separadas, jogando uma vez por semana, mas ele está pagando o preço da suspensão dele e, consequentemente, está jogando Paulista de 2 em 2 dias. O Vinha está pagando muito pela questão física, tá? A gente já sabe que ele é um bom jogador, e ao contrário do Gabriel Menino, a gente vê que não está faltando força de vontade nele. Ele tenta, ele tá tentando, mas eu estou vendo um certo cansaço em determinados momentos do jogo, ao contrário do Gabriel Menino, né? Que taticamente não está respondendo porque é indolente, está indolente. Então, é o que o Bruno falou, não adianta colocar ele de volante, de ala direita, lateral direito, não vai funcionar. Se o cara não tiver com vontade de ficar com aquela cara de, para não falar outra coisa, não vai funcionar, tá bom? Bruno, para passar para você aí, já para a gente já finalizar aí para os finalmente. Então, de trás para frente do que o Renan estava falando aí. Primeiro, o Rafael Elias. Rafael Elias, se o Palmeiras realmente pensa em recuperar o atleta, o Botafogo está na segunda divisão, o Palmeiras poderia fazer um negócio com o Botafogo, colocar o Rafael Elias lá, ou mesmo no Cruzeiro, ou menos em algum outro clube, o Curitiba, algum outro clube que ligar lá em cima. Em relação à arbitragem pelo pênalti, eu acho que a arbitragem e o campeonato está tratando o Palmeiras como o Palmeiras está tratando o campeonato e a arbitragem. Eu acho que é uma troca até legal de ver, né? Como a Federação Paulista ela realmente abriu guerra contra o Palmeiras desde 2018, onde nós fomos roubados dentro do próprio Allianz Parque. Aquele jogo tinha VAR, hoje não tinha, então eu não consegui entender. Em relação ao campeonato em si, o Renan, eu ainda acho que o Palmeiras vai se classificar sim, viu, cara? Eu acho que o Novo Horizontino abriu um precedente muito grande e empatar com o São Bento, hoje ter um pênalti aos 50 minutos, isolar a bola, e assim, qual time está jogando muito no Campeonato Paulista? Acho que é o Mirassol, o São Paulo, o Bragantino. Tirando isso, cara, o Corinthians vai se classificar e já se classificou, porque o grupo é ridículo. O grupo do Santos é um grupo ridículo. E ficamos nessa, entendeu? O campeonato não é um campeonato sério, um campeonato que é para inchar e demitir treinador. Você viu, o Holan foi demitido porque perdeu do Corinthians, sabe? Demitido não, ele pediu demissão porque ele perdeu do Corinthians, a torcida esbravejou. O Abel tava isso aqui, ó, da torcida pedindo a cabeça dele, porque eu não consigo classificar. Pelo amor de Deus, é preciso ter calma, analisar o que o campeonato proporciona. Às vezes a gente fala aqui que o Campeonato Brasileiro é uma porcaria, imagina o estadual. Segue, amigos. Perfeito, Bruno. Muito boa análise. Galera, é isso daí. Não tem muito mais o que falar. A gente vai entrar ao vivo, né, Renan, Bruno, no pós-jogo contra o Defensa e Justiça na Copa Libertadores. Então a gente espera você lá para gente fazer uma análise lá sobre o jogo da terceira rodada da Copa Libertadores, tá bom? Senhores, mais uma vez, obrigado. Bruno, Renan, para vocês todos uma excelente semana. Saúde, cuidem-se. E só tenho a dizer uma coisa: quem tem mais, tem 10. Quem não tem, corre atrás. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até amanhã com o boletim de notícias do dia 3 de maio de 2021. Um abraço. Tchau, tchau.